Bom dia, turminha do 8º ano, professora Amanda, da disciplina de ensino religioso. E hoje vamos a mais uma aula, na qual o tema é sobre a desumanização. Então, vamos trabalhar e vamos entender como é que acontece o processo de desumanização, que passa às vezes até despercebido, pelo cotidiano da gente. O termo desumanização quer dizer, que acontece a partir do momento em que o ser humano deixa de sentir alguns sentimentos que às vezes são coletivos, ou às vezes a pessoa, vamos dizer assim, já nasce com eles, como a gratidão, como a empatia, como a habilidade de sentir a dor que o outro está sentindo. Então, a partir do momento que o ser humano vai perdendo, esses sentimentos, ele vai se desumanizando. Ele vai perdendo as características que identificam ele como ser humano ou como membro de uma sociedade. Então, a que se deve esse processo de desumanização? Em parte, e por alguns estudiosos, esse processo de desumanização acontece a partir da globalização, dos avanços tecnológicos. Então, o ser humano está cada vez mais vidrado nas telas dos telefones, do computador, do notebook, do tablet, da TV, E esquece que existe uma outra pessoa do seu lado e às vezes essa pessoa está passando até uma certa dificuldade. Mas a atenção, às redes sociais, virtuais, Instagram, Facebook, WhatsApp, tira um pouco da realidade que está ao nosso redor, Porque é muito tempo dentro dessas redes, vendo interatividade, que a gente perde um pouquinho do foco. Então, a desumanização trata disso. Trata do ser humano que, a partir do momento que ele vê o seu próximo ou outra pessoa sofrendo, ele tem tanta informação sendo acessada no momento que para ele, aquela situação na qual ele se depara passa a ser normal ou uma normalidade do cotidiano. E daí ele não percebe que o ser humano sente dor, sente fome, sente angústia, precisa se relacionar com outros seres humanos, para que tenha uma saúde psicológica, uma saúde mental nos trinques, uma saúde mental boa. Então ele se liga tanto a essa interatividade que ele começa a perder essas características, como você ter empatia, como você ter gratidão, como você sentir a dor do outro. Então, momentos, que você se depara com a criança pedindo no sinal, ou uma criança mendigando por comida, um idoso precisando de cuidados, um acidente na qual você tenta prestar socorro, em vez de você tentar prestar socorro, você vai filmar. Então, essas características que eu estou citando agora é um processo que está acontecendo e que muitos estudiosos, psicólogos, terapeutas vêm denominando de desumanização. Porque a partir do momento, e eu até postei no nosso texto, que você vê uma pessoa correndo um perigo, que acabou de sofrer um acidente, e a sua prioridade é filmar em vez de prestar socorro, você está sendo desumano. Você não está sentindo a dor e a angústia que aquela pessoa está sentindo naquele momento. E você, como espécie, você também, como espécie humana, você deveria ter um pouco de empatia com as condições do seu próximo. Seja se as condições do seu próximo sejam miseráveis, ou seja que a condição do seu próximo esteja correndo perigo de vida, você tem que ter essa empatia. Então, o processo de desumanização é quando o ser humano perde certas características que identificam ele como pessoa dentro de uma sociedade. O que é que ajudou a desencadear esse processo? As múltiplas informações que a gente recebe diariamente, que às vezes nos norteiam de tal maneira que a gente esquece de viver o real e vai viver o virtual, que às vezes é até mais atrativo do que a nossa própria realidade. E dentro do virtual, você não tem muito acesso às dores do mundo, Você não tem acesso, não é da sua, vamos dizer assim, da sua vontade assistir vídeos de crianças passando fome ou de idosos que são abandonados ou maltratados, Você não tem essa intenção, você não procura esse tipo de assunto.
Você procura a interatividade, né? O engraçado, o legal, a modinha, a música do momento, né? A modinha, os cortes de cabelo, tudo isso, né? Que faz parte da galera, né? Da atualidade. E aí você fica de fora para os problemas sociais que cercam você. E é nesse momento que você começa a praticar a desumanização. Porque para você não é uma coisa que lhe atrai, né? A dor do outro. Então você não tem empatia pelo outro. Você começa a achar que tudo aquilo que acontece ao seu redor é normal, porque é uma coisa tão rotineira do seu cotidiano que você não presta atenção, né? E vê aquilo como, vamos dizer assim, uma vamos dizer assim, você vê aquilo como se fosse uma exceção, né? Você tá bem. Se você tá bem e aquela pessoa não tá tão bem como você, aí é um problema dela. E aí vem as frases que costumamos dizer: não é comigo, não estou nem aí, não é meu parente, eu não posso fazer nada. Que aí são frases que são características também de uma posição desumana. Então, entendendo o assunto da desumanização, que é quando o ser humano perde suas características que identificam ele como pessoa, que durante esse processo de desumanização, a tecnologia, a globalização, o avanço, né, das informações tem contribuído bastante e cada vez mais o ser humano se distancia do seu próximo para se ligar, né, no conteúdo virtual, que às vezes é até mais interativo e atrativo do que sua própria realidade, que a humanidade segue, né, para um processo de desumanização cada vez maior. Então, entendendo o assunto e o texto, logo abaixo tem uma atividade com duas questões, como sempre, na qual vocês vão usar tanto o texto como o vídeo para poder responder, tá? Eu fico esperando a devolutiva das atividades de vocês e também desejo, né, um bom dia, bons estudos e também boas festas, né? Que esse finalzinho de ano que está se encerrando, né, que é o ano 2020, na qual a gente teve muitas informações, né, que não foram tão boas, mas que as festas que a gente possa fazer com a nossa família possa ser festas comemorativas para melhores dias, né? Então eu desejo a vocês boas festas, né? Continue se cuidando, fazendo todo o protocolo, né, do Covid, para que a gente possa comemorar as festas, né, com saúde, tá? Bons estudos, boas festas e qualquer coisa, só é falar no privado.